Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Heloísa Nunes. Antes de darmos início ao vídeo, eu gostaria de pedir que vocês pudessem curtir, comentar e assinar o canal no sininho que fica na parte direita do vídeo. Hoje, o tema que eu trouxe para vocês, que vamos discutir, é a autorresponsabilidade com a nossa vida. Eu te pergunto, você tem tido responsabilidade ou autorresponsabilidade com a sua vida? Por que, Heloísa, você trouxe esse tema hoje? Porque 85% das pessoas hoje vivem apenas para sobreviver e não tem uma responsabilidade com a sua própria vida. Você tem vivido uma vida frustrada ou uma vida de sucesso? Você tem vivido uma vida de realização ou uma vida apenas de sobrevivência cada dia que passa? Hoje eu pensei o seguinte, eu vou falar para os meus ouvintes sobre um tema porque eu gostaria de saber como está a vida delas. Quando eu me dei conta da vida que eu levava e que eu não conseguia obter resultados, eu comecei a culpar todos à minha volta. Eu culpava os meus pais, eu culpava o governo, eu culpava amigos. E a gente sempre está procurando a quem culpar pelas nossas frustrações, mas a gente não tem a autorresponsabilidade de entender que a vida que estamos hoje foi nós que nos colocamos aqui. A vida que você está vivendo foi você que se colocou. Então pense e reflita. A vida que eu me coloquei hoje, em que eu sou responsável por ela, eu estou feliz com o futuro? Eu estou feliz com o que eu estou vivendo hoje, sabendo que o que eu planto hoje eu vou colher amanhã? A nossa vida é feita de plantar, semear, regar e colher. Então eu pergunto a você, você está feliz com o que você está vivendo hoje? E você tem a autorresponsabilidade de entender que a vida que você está vivendo hoje foi você que se colocou nela? Foi você que se colocou hoje na situação que você está vivendo. Foi você que se colocou hoje no sucesso em que você está obtendo. E foi você que se colocou na frustração em que você está tendo. Então eu te pergunto, em qual desses passos você está vivendo? Frustração ou realização? Deus, desde o Éden, Ele nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos viver e como nós queremos viver. Então, com isso, nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, tanto quando a gente planta e quando a gente colhe. Hoje, eu tenho uma total consciência de que o que eu vivo fui eu que plantei. Fui eu que me coloquei nesse lugar. E quando eu tomei a consciência de que isso acontecia na minha vida, eu pude mudar tudo o que eu estava vivendo. Foi quando eu dei início a fazer coach e estudar sobre a mente humana, porque hoje eu estudo sobre o PNL, para poder entender por que as pessoas vivem tão frustradas, por que as pessoas reclamam tanto da vida, sendo que elas não fazem nada para sair daquela situação. Eu não sei se vocês conhecem Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele passou 26 anos preso, onde muito desses anos ele passou a maior parte do tempo na solitária. E Nelson Mandela, ele transformou a situação em que ele estava em uma história de superação. Ele estudou sobre administração pública, direito internacional e direito penal, durante esse tempo em que ele esteve preso. E os amigos deles, que estavam presos lá com eles, e o carcereiro, muitas vezes eles riam da situação do Nelson Mandela e diziam que o Nelson Mandela ele só iria sair daquela prisão para a cova. E o que foi que ele respondeu com essas tiração de piadas que os amigos dele da prisão faziam com ele? Ele disse o seguinte: o meu corpo eles podem ter prendido,
mas a minha mente e os meus pensamentos sou eu que controlo. Então, Nelson Mandela, durante o apartheid, ele transformou a situação dele, que era estar preso, em uma situação, em uma história de superação. Então, hoje eu te pergunto, a vida que você tem vivido, você está feliz com a vida em que você tem se colocado, com as suas escolhas? Porque nós temos os pensamentos, nós planejamos, nós temos a ação e depois nós colhemos de toda aquela trajetória. Hoje eu trouxe esse tema para vocês justamente porque eu quero que vocês analisem e pensem se a vida que vocês estão vivendo, vocês estão sendo responsáveis e autorresponsáveis pela situação e o momento em que vocês se colocaram. Se vocês não estão felizes, não estão sendo realizados, então pare, pensem, se planejem e procurem formas de sair dessa situação. Vocês podem muitas vezes pensar, mas ela tá com uma vida feita, ela tá feliz, ela tá... Enfim, vários motivos vocês têm para pensar sobre mim, de que eu esteja feliz, realizada. Mas muitas vezes, parte da minha vida, eu vivi frustrada com as minhas escolhas. E depois que eu parei de culpar o governo, o vento, meus pais, meus amigos, os meus relacionamentos pelas escolhas que eu tive, eu comecei a mudar da água para o vinho. Por quê? Porque eu comecei a procurar motivos, procurar formas em que eu pudesse sair da situação em que eu estava para me colocar na situação que eu estou hoje, visando o futuro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero ver vocês no próximo vídeo com mais um tema que vocês possam aprender um pouco do que eu tenho aprendido e que eu possa sempre passar para vocês o melhor. Vejo vocês no próximo vídeo.